Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com o curso de cristais com Lúcia Diniz. Hoje eu apresento para vocês o cristal alabastro. Olha que interessante. Vamos conhecê-lo? Alabastro, o cristal que desperta a gentileza. Olha que legal. Este cristal nos traz coragem para a manifestação da gentileza, a ternura e o amor. Importante destacar que manifestação quer dizer a gente expressar, não é somente a gente sentir gentileza ou ser gentil, né? Ter ternura, ter amor. É a gente manifestar, é a gente mostrar para as pessoas que a gente tem, que a gente é gentil, que a gente tem ternura, que a gente tem amor, né? A gente tem a coragem, né? A iniciativa, né? E manifesta e mostra esse sentimento. Olha que muito bom, muito bom. Aqui tem um cristal, mais uma pedra bruta, né? Do alabastro. Para vocês conhecerem um pouquinho. Seu nome se deve ao fato do alabastro ser muito usado para a produção de pequenos frascos de perfume e vasos de unguento, que são chamados de alabastra. Unguento é como se fosse essência, como se fosse óleos perfumados, entendem? É uma palavra mais antiga, unguento. O alabastro aparece na Bíblia. Olha que interessante. Que raro isso a gente falar aqui, não? O alabastro é conhecido entre os cristãos por ter sido o tipo de recipiente utilizado para portar, para levar, para transportar, né? Óleos ou essências, que são chamados também de unguentos, né? Em algumas passagens dos evangelhos, no Novo Testamento, na Bíblia, cita eles, entenderam? Diante disso, ficam muitos curiosos sobre esse vaso. Olha a imagem aqui, vou tentar escurecer um pouco. Tá vendo? Parecia um barro, né? A cor assim, o estilo. E antigamente era levado para transportar óleos e essências perfumadas. O cristal veio do que era produzido esse. Antes o cristal era usado para produzir esses enfeites, esses barros, esses jarros, entendem? Depois viu-se que poderia também usar a energia dele como cristal. Então é um super poderoso, né? Tem várias funções. Esse alabastro muito lindo. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento, óleo, né? De grande valor ali dentro. E derramou sobre a cabeça dele, né? Quando ele estava sentado à mesa. É do Mateus, né? Capítulo 26, versículo 7. Sobre isso, João Batista, né, que também escreveu algumas partes da Bíblia, João, né, não João Batista. João Batista foi quem batizou Jesus Cristo. João Evangelista escreveu: havia uma libra de bálsamo puro dentro do vaso do alabastro. Está citado no João, né, capítulo 12, versículo 3. Essa medida, né, libra, equivalia a algo mais ou menos em torno de 400 ml de perfume, de óleo, e uma quantidade suficiente para cobrir Jesus. Cobrir quer dizer assim, molhar ele todo, né? Se colocou na cabeça,
como era uma quantidade maior, não ficou só na cabeça, né? Esse óleo foi descendo por ele, né? No rosto, nas vestes, até o pé dele. Por isso que fala que foi suficiente para cobrir no sentido de molhar ele totalmente, né? Não ficar centrado só na cabeça, que era uma grande quantidade. O alabastro mais famoso no mundo é extraído na região da Toscana, na Itália. É esse marrom aqui, vocês conseguem ver? Ele parece uma pedra bruta, né? Bom, ele é uma pedra bruta, mas em cima parece que tem um relevo mais áspero ao toque da mão, né? Parece que ele tem como se fosse algumas ranhuras que a gente sente, né? Tocando em cima dele. Também existe uma variação mais rara dele, vista somente em Oklahoma e na China, que é conhecido como alabastro negro, mas ele é raríssimo. Tem muito pouco, assim, pra gente aqui no nosso país, seria mais difícil tê-lo, né? Ter a oportunidade de vir a comprá-lo, adquiri-lo. Aqui está ele pra gente ver. Ele parece que também, de novo, né? Tem aquelas ranhuras sobre ele, igual tinha naquela pedra anterior, mas ele é acinzentado ao lado, na lateral, e em cima ele é preto mesmo, né? É um carvão, vamos falar assim, né? Muito interessante, mas é um alabastro raro. O alabastro, normalmente, né? Os não raros, que é o negro, podem ser encontrados nas cores amarela, cinza, vermelha, marrom e alaranjada. Ele, né, esse cristal é muito usado na produção de objetos ornamentais, de enfeites para as nossas casas, para os nossos escritórios, né, onde a gente quiser colocar. Aqui acho que é possível vocês visualizarem, né? Do lado esquerdo tem uma pera, um alabastro em formato de pera. Achei muito interessante, né? E do lado direito nós temos o alabastro em formato de um vaso, né? Que fica assim, pelo jeito, num canto de uma casa, pelo que eu tô percebendo. Eu tenho essa impressão. De repente, até para ficar fácil, né? Para colocar umas flores, umas rosas ali. Ou de repente, até para transportar alguma coisa, né? Não sei se conseguiríamos transportar 450 ml de um óleo, de um perfume, uma essência rara, né? Como era no tempo de Jesus. Mas assim, ele pode ser usado para transporte ou pode ser colocado rosas, né, nele. A minha mente, a primeira opção foi imaginá-lo coberto com um buquê de rosas bem bonito, né? Uso do cristal alabastro. Aqui tem ele numa pedra. Essa pedra é aquela rolada nossa, né? Lembrando, pedra rolada é aquela que foi lixada, só para tirar a aspereza, para não machucar a nossa mão. Mas se mantém no formato mais ou menos igual, né? Comprida, fina, larga, pequena, grande, normalmente deixa que ela se mantenha no formato que veio. Só lixa, né? O rolado é dar uma lixada, né? Agora, o que fizeram ali no vaso, que foi a imagem anterior, e aquela pera, foi lapidar, ou seja, fizeram ele, lixaram ele até pôr no formato que o homem queria. Nunca se esqueçam dessa diferença, né? Lapidar é aquilo que foi transformado num molde diferente, como ocorre em alguns cristais que a gente já viu aqui, tipo em pingente, em gota, em quadrado, em triângulo, em pirâmide. Isso são lapidados. O homem moldou a pedra no formato que ele queria. O cristal alabastro auxilia a pessoa a despertar a gentileza, a ternura e o amor com as pessoas ao redor. Olha só, além dele permitir que a gente se manifeste o que a gente sente, ele ainda aumenta esse poder. Se a gente já é gentil, com ele perto, a gente fica mais gentil. Se a gente já tem carinho, amor pelas pessoas, e amor aqui não é amor de namorado, né? Nem de marido, nem nada assim.
Pode ser um amor de mãe, um amor de pai, um amor ao próximo, um amor incondicional a alguém que a gente quer ajudar. O amor é algo tão imenso, tão lindo. É uma bênção de Deus na nossa vida, né? Então não se restringe só a relacionamentos entre pessoas. Se restringe em ajudar o próximo, se restringe em dar um prato de comida para alguém que precisa, se a gente puder naquele momento. Se restringe a fazer algum trabalho voluntário, se a gente é possível a gente conseguir fazer isso. Isso é o amor, né? O alabastro desperta, aumenta esses dons tão maravilhosos que Deus nos deu, né? E muitas vezes está adormecido dentro da gente. Vale ressaltar aqui que Deus nos deu gentileza, ternura e amor para todo mundo. Algumas pessoas desenvolveram esse dom, quiseram aprender como fazer para ajudar, para ter a gentileza, para ter a ternura, para ter o amor. Outros têm esses dons, mas nunca olhou para eles, então nem sabe como usá-los. Então é importante destacar que ao longo da nossa vida é interessante, né? Seria muito bom, até para a evolução espiritual, que é o nosso objetivo aqui, a gente aprender como ser uma pessoa melhor, né? Eu sempre falo que eu, Lúcia, tento amanhã ser uma Lúcia melhor do que sou hoje. Porque eu li mais, aprendi um pouquinho mais, eu fiz um vídeo para vocês e eu sempre aprendo com cada vídeo, né? Ou tô fazendo pesquisa, ou tô preparando isso, ou fazendo aquilo, eu sempre tô aprendendo. E tudo que eu aprendo, a gente pode colocar em prática. E ele se torna somente, ele só vai permitir a nossa evolução quando o que a gente aprendeu de verdade a gente for lá e praticar. Aprender é ter conhecimento. Usar esse conhecimento para nos ajudar a nossa vida ou ajudar outras pessoas é ser sábio, é ter sabedoria, é aplicar o que a gente aprendeu. Isso sim é evolução espiritual. Aprender a cada dia um pouquinho e ir nos policiando para a gente cada vez fazer aquilo melhor, para que com isso a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Evolução espiritual tem a ver com a nossa missão de vida. Todo mundo veio aqui na Terra e tem os seus desafios para que a gente tenha o nosso aprendizado. Agora mesmo, esse momento que a gente está vivendo com esse vírus, nada ocorre sem a permissão de Deus. Se esse vírus veio é porque Deus permitiu, mas nunca vai ser porque ele é mau, nunca. Deus permitiu para ensinar uma lição para a gente. E qual será essa lição? Talvez aprender que dinheiro não é tudo no mundo, que é só algo para nos propiciar uma qualidade de vida, um conforto, mas dinheiro não é tudo. Se preocupar com o outro, fazer amizades para a vida inteira, conhecer pessoas, né? Ser uma pessoa melhor que é o nosso objetivo de vida, né? Então é muito importante a gente destacar isso, porque de repente, nesse momento a gente estava vivendo tantos desafios, né? E por assim, incrível que foi, as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais poder aquisitivo, né? Foi que trouxeram esse vírus para o Brasil, né? Pegou lá fora e trouxe para cá. Porque eles, a maioria deles, não conheço nenhum particularmente, pensa que ter dinheiro pode fazer tudo o que quer. E nisso esqueceu que o importante na nossa vida é ajudar o outro também, né? Então, a meu ver, por inspiração, eu posso afirmar que eu creio que a lição que a gente tem que aprender agora é, primeiro, esquecer o dinheiro como sendo algo poderoso. Ele propicia alguns confortos, mas ele não é o Senhor do mundo. Segundo, esquecer o nosso umbigo. Gente, todo mundo queria sair, passear, viajar nesse momento. Todo mundo adoraria ter essa oportunidade. Mas isso é pensar no próprio umbigo, o que eu quero. Não é o momento. Nós temos que nos proteger, nos resguardar
para que nossa família, para que os nossos conhecidos não peguem de nós esse vírus. Deus o livre, se alguém pegasse de mim, acho que eu me culparia o resto da vida. Então eu fico em casa, faço o meu melhor, adoraria ir para o mar, pôr um pé no mar, nadar, mas se agora eu não posso, eu esqueço o meu querer, pensando no bem-estar coletivo, esquecer o umbigo para pensar no coletivo. E também acho que Deus está separando o joio do trigo. Todos nós podemos falar com Deus todo santo dia. Mas quantos fazem isso de verdade todo santo dia? E não precisa ser algo longo, não precisa ser oração de reza de horas. Pode ser uma oração simples, pode ser um bate-papo. Mas todo dia a gente precisa falar com Deus, com Mamãe Maria. De repente algumas pessoas esqueceram disso. E esse fique em casa vai fazer lembrar, né? Que Deus está ali, que ele pode conversar com Deus, que ele pode falar com Mamãe Maria, com os arcanjos. Então eu acredito piamente nisso, eu recebi isso por inspiração e canalização. Quando a gente esquecer o nosso próprio umbigo e pensar no melhor do coletivo, quando a gente deixar de ser egoísta e valorizar o dinheiro como o Senhor do mundo, esquecendo que Deus é o Senhor do nosso mundo, quando a gente aprende, todo mundo aprender essa lição, esse vírus acaba num piscar de olhos. Eu creio nisso e creio que isso vai ocorrer. Só depende de cada pessoa agora, né? Na hora de prestar conta para Deus, ninguém vai prestar conta pelo outro. Por mais que eu queira ajudar um amigo, um parente, um filho, eu posso falar para ele, dar dicas, sugestões, orientar, instruir como se aproximar de Deus. Mas se ele vai ou não fazer isso, só depende do livre-arbítrio dele, né? Então, assim, eu, Lúcia, só posso pensar, compartilhar conhecimento com quem não teve a oportunidade de vir a estudar e fazer tudo que eu tive oportunidade, para que também descubram, né, e entendam que o que Deus fala com a gente, né? Então, eu creio realmente que assim que todo mundo entender e aprender o que é importante, que é o coletivo, que é esquecer o próprio umbigo, e que a hora agora, mais do que nunca, é se agarrar a Deus, aos arcanjos e a Mamãe Maria, aí sim, num piscar de olhos, tudo acaba. Mas, como eu disse, cada um só presta conta das suas ações. Eu, Lúcia, compartilho o que eu posso para ajudar todo mundo, mas a escolha de se conectar com Deus, com Mamãe Maria, diariamente é de cada um, né? Então, o alabastro vem despertar nisso na gente, aumentar a nossa vontade de querer ajudar o outro, de querer ajudar o próximo, de aplicar o amor incondicional na nossa vida. Aqui tem um alabastro, sabe que foi até difícil encontrá-lo em formato de joias, bijuterias, né? Esse aqui é um pingente em formato de coração, mas assim, não foram muitos que eu consegui visualizar, não. Parece que ele é muito mais realmente direcionado, se tornou já talvez um padrão, né? Em fazer com esse cristal enfeites, né? Como a gente viu antes. No corpo físico, a pedra alabastro também auxilia contra problemas de estresse e ele ajuda a tomar decisões. Nós já conversamos aqui, o cristal sozinho não faz nada. É a nossa parceria, a nossa conexão com ele, limpeza, energização e fazer o pedido para ele, né? Que propicia isso. Você pode ter um alabastro e limpar, energizar ele e pedir para ele: me ajuda a controlar estresse, me ajuda a resolver essa questão que eu estou sem saber exatamente o que fazer, qual caminho seguir. Às vezes surgem momentos na nossa vida que aparece mais de uma direção e a gente fica em dúvida qual vai ser a certa, né? Então peçam, conversem com Mamãe Maria, com Deus, com o seu arcanjo, com São José, que é o Saint Germain, né? Com quem vocês quiserem confiarem, acreditarem, mas essencialmente é vocês pedirem para eles. Nós temos o livre-arbítrio, eles nunca poderão nos ajudar se a gente não pedir para eles.
Então vamos pedir, né? Ter o alabastro, de repente fazer o pedido que ele ajude a gente a tomar uma decisão que a gente precisa, ou que ele ajude a gente a se acalmar no estresse. E também pede isso para Deus, para a Mamãe Maria, na sua oração diária. Ai, Mamãe Maria, eu tô com esse problema assim, 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 me ajuda, por favor. E depois disso, esquece o problema. Se você entregou ele na mão da Mamãe Maria, é ela que vai cuidar. Você muda seu foco, você vai fazer outra coisa, você vai fazer o curso de cristais, você vai rever vídeo, você vai anotar o seu caderninho, você vai fazer as coisas da sua casa, você vai fazer sua comida, cuidar do seu jardim. Esquece aquele assunto. Você entregou na mão da Mamãe Maria, ela vai resolver. Não pensa mais nisso. Quanto mais positivo você pensar e confiar, mais rápido vai chegar a sua resposta para você. Talvez através até de alguma fala em algum momento que eu fale de um vídeo. Eu estou falando uma situação, a hora que eu falo alguma coisa, na hora você entende que aquela é a sua resposta. Só Deus sabe, né? Aqui tem vários alabastros, mas são pequenininhos, né? Vários formatos. Mas tá bem pequenininho, tá? Até tá com zoom, né? Que quando põe a câmera mais próxima para aumentar o tamanho. Mas mesmo assim não ficou muito clara a imagem. Limpeza e energização do alabastro. Aqui tem duas pedras, né, rústicas, médias, do alabastro, colocado uma sobre a outra. Interessante que elas têm essa lateral que parece ser lascada, né? Ter uma lateral mais reta. Mas são duas pedras brutas, né? Tamanho médio, me parece, do alabastro. Este cristal nunca pode ir na água. Prestem atenção nisso. Nunca fizemos um vídeo, esse é o 66 desse curso. Nenhum outro dos 65 vistos antes era proibido colocar na água. Esse é proibido. Tem que anotar isso em letra enorme no seu caderno. Senão vocês vão molhar ele e vão matar a energia do seu cristal. Este cristal é proibido de molhar. Olha só que importante. O que a gente pode fazer então, né? O que ocorre? Tem uma nova opção para a gente limpar o nosso cristal. Como no caso do alabastro não pode ter contato com água, a limpeza dele vai ficar com o sal grosso, a seco. Ou seja, a gente vai pegar um recipiente, lembra que nunca pode ser de plástico, pode ser vidro, pode ser um prato, Duralex, sei lá, uma tigela, qual você quiser. E vai fazer uma camada de sal grosso, como se fosse uma caminha, o fundo do prato ou dessa tigela, você faz uma caminha de sal grosso. E coloca seu alabastro em cima dessa caminha. E deixa até 2 horas. Tem limite de tempo. O sal grosso é muito forte, ele tem muita energia. Ele vai corroer o seu cristal se você deixar mais tempo. Então, um cristal como esse, que a gente não pode pôr na água, a gente faz uma caminha de sal grosso e coloca em cima. No máximo por 2 horas. Isso aqui vai substituir a gente colocar embaixo da torneira, vocês entendem? Quase sempre a gente fala, né? Coloque embaixo de água corrente tantos minutos. Esse nunca vai poder colocar embaixo da água corrente. A gente vai fazer essa caminha de sal grosso, uma tigela num vidro, onde quiser, nunca em um recipiente plástico, e vai deixar por até 2 horas. Liguem o alarme do seu celular para isso. Aqui também fala que a gente pode usar esse método de fazer a caminha e sal grosso e pôr o cristal em cima para qualquer cristal que a gente tenha. De repente a gente tem um alabastro e tem mais uns 2 ou 3 que a gente quer aproveitar e energizar também.
Em vez de fazer uns com a água e o alabastro só com a caminha de sal, põe todos juntos na caminha de sal, tudo bem. Mal não vai fazer, entendem? É uma opção a mais para a gente limpar o nosso cristal. Lembrando que é essencial respeitar as 2 horas no máximo. Senão a gente vai matar a energia do nosso cristal. Querendo ou não, isso acontece, infelizmente. Já aconteceu comigo. Percebi que matei meu cristal, que ele rachou, ele ficou opaco, porque eu deixei muito tempo nele no sol. Eu era ainda nova de aprendizado dos cristais, não tinha um conhecimento que esse curso está dando para vocês, a particularidade, o cuidado, o tempo que cada um aguenta, né? Assim, o que cada um prefere, o que cada um suporta. E eu deixei ele no sol mais tempo. Na hora, quando eu peguei, eu já percebi que eu tinha matado ele. Ele ficou opaco, ele rachou. Aí já teve cristal meu que rachou sem eu ter matado, morreu sozinho. E aqui no curso tem um vídeo que fala como cuidar do seu cristal que rachou, que quebrou, ou que morreu, ficou opaco. No dia que eu, sem querer, né, matei meu cristal, deixando muito tempo no sol, alguns anos atrás, chorei o dia inteiro, pedi perdão 1 milhão de vezes. Pedi perdão a ele, porque nunca foi meu objetivo, né? Eu queria deixar ele super forte e achei que o sol, quanto mais melhor. Isso muito antes de pensar em criar esse cristal, né? Esse curso pra gente. E fiquei muitos dias muito triste comigo mesma, pedindo perdão. Mas daí fiz o vídeo até falando sobre o que fazer quando ocorre isso. Então pensem bem. E cristal é qualquer coisa. Pode ser um chaveiro, pode ser o colar, o brinco, a pulseira, pode ser um pêndulo, não importa qual formato. Aquelas arvinhas de cristais sempre tem limite de tempo. Senão você mata o cristal. E muitas vezes ele morre mesmo sem ficar opaco, tá? Dependendo do cristal, não vai ficar opaco. Ele vai parecer igual, mas você matou a energia dele. Então vamos pensar nisso, que é muito sério esse cuidado. E olha que legal, a alabastro é uma pedra energizadora, ou seja, ele tem a propriedade para energizar ele mesmo. Ele tem a bateria recarregada. Depois que você nunca usar ele na água, pôr ele na caminha de cristal por até 2 horas. E depois ele já está com a bateria recarregada, porque ele carrega a bateria sozinho. Ele é uma pedra super poderosa que a gente fala aqui, que eu já comentei alguns casos, inclusive o citrino, por exemplo, que são pedras tão fortes que limpam a si mesmas e também limpam outras pedras se a gente as colocar em cima dele, né? De repente a pedra média que a gente viu no vídeo na tela anterior, que a gente tem de alabastro, a gente pode ir ali pôr as nossas pequenininhas, as nossas roladas, só de ficar um tempo em contato com o cristal diretamente, não vai fazer um monte de pedra, porque todo cristal tem que tocar no alabastro. Só em contato direto é que vai se carregar a bateria do cristal novamente, né? Mas a gente pode usar ele como uma fonte para energizar outros cristais. Muito interessante, muito importante essa característica do alabastro. Ele oferece um estímulo grande para a meditação, aumentando a percepção mental durante a sua prática. Olha que legal, como ele tem essa conexão muito grande, meditar com ele, que é silenciar a mente, fazer suas orações, acalmar a mente, né? Você percebe que com o alabastro pertinho de você, no cantinho que você reza todo dia, vai aumentar, né? Vai firmar nessa conexão, aumentar, alargar essa conexão, né? E você vai perceber que está mais próximo, né, de Deus, dos seus arcanjos. Maravilha, né? Que bênção. Aqui tem um alabastro em formato de pirâmide, mas aqui ele tá mais clarinho, né? Tem alguns lugares mais em cor mel e algumas faixinhas que parecem brancas colocadas ali. Mas é muito bonitinho também, né? Muito bonito também. Esse cristal nos traz coragem
para manifestar a gentileza, a ternura e o amor. Propicia a conexão do conhecido com o desconhecido. Ou seja, ele nos permite encontrar respostas para problemas que a gente tenha. E ele também mostra mais alternativas em relação à nossa realidade. De repente a gente está com uma situação que apontam para a gente duas direções. Ir para cá ou ir para lá. Cada caminho que você escolher vai ter uma consequência diferente. Importante ressaltar que todas as nossas decisões trazem consequências. Às vezes boas, às vezes não tão boas, às vezes ruins. A gente tem que pensar muito antes de tomar qualquer atitude, porque a decisão, o livre-arbítrio é nosso. A gente tem a liberdade de escolher o que quer, mas vai ficar preso à consequência daquela escolha. Seja qual for, a gente não vai poder fugir da consequência dela, né? Então, de repente, a gente tem uma situação que a gente tem duas opções para resolver aquela pendência, aquela situação, aquela dúvida nossa. Daí a gente conversa com o alabastro e pede para que ele nos mostre qual alternativa é a melhor para resolver a nossa dificuldade. E isso é muito, muito, muito interessante. Propicia a conexão do conhecido com o desconhecido. Então ele ajuda a gente a descobrir, né, a se conectar, qual a melhor opção para resolver, né, qual a melhor solução para resolver a nossa situação. Muito interessante. Ele é ótimo para pessoas que falam muito e ouvem pouco. Olha que característica única. Ele propicia a gente a escutar mais. Todo mundo já ouviu aquele ditado que o peixe morre pela boca, né? Então, às vezes, a gente, até querendo ajudar, se resolve, entre aspas, decide por conta própria, falar algumas coisas além do que se deve. E é importante falar, mesmo que a gente fale com uma pessoa com educação, com respeito, com carinho, dependendo do que a gente fale, talvez a gente magoe a pessoa. E de repente a gente fala só para desabafar, sabe assim, tá engasgado e a gente quer ir lá e falar o que pensa. E mesmo que a gente fale com educação, a gente percebe que a pessoa ficou diferente com a gente. Então pensem muito. O ideal realmente, né, é falar pouco e ouvir muito. Por isso que Deus deu pra gente 2 ouvidos e não 2 bocas. Pra gente falar um pouquinho e ouvir 2 vezes mais do que fala. É por isso que Deus nos fez tão perfeito assim. Os 2 ouvidos não foram à toa. Foi para que a gente ouvisse mais do que falasse. São 2 ouvidos para uma boca. É uma bênção de Deus a gente aprender, às vezes se calar, porque mesmo que não tenha intenção, podemos magoar muitas pessoas. Isso é sério, né? Se a gente magoar uma pessoa que mesmo sem querer, dependendo do que foi essa mágoa que gerou nela, a gente vai trair karma pra gente. Tudo que a gente faz tem consequência. Dependendo do quanto a gente agiu, foi desrespeitoso, né? Quantas pessoas que a gente sabe que, infelizmente, filho que grita com a mãe, que desrespeita, marido que desrespeita a esposa, que faz assim, fala coisas, magoa psicologicamente, né? Com expressões tristes, nunca relou nela fisicamente, mas fala tanta coisa horrível verbalmente, que machucou muito mais ela emocionalmente que se tivesse realmente tocado nela, né? Então, o que a gente fala também machuca as pessoas. Vamos prestar muita atenção nas nossas ações. E o alabastro atua para a gente diminuir a raiva reprimida e dissipa, dispersa, liberta, né? De bloqueio emocional. De repente alguém fez uma coisa pra gente faz um tempão já, e a gente não esquece aquela mágoa, né? Mas isso é ruim pra gente mesmo, sabe? Você ficar magoado com alguém é como se você tivesse, ao falar, né? Você tivesse tomado um veneno, porque a pessoa não tá nem aí, nem sabe que te magoou de repente. Mas se você foi magoada e se calar, né? Você vai acabar ficando com aquela mágoa te corroendo por dentro.
Então, por mais que a pessoa talvez não quisesse, o que ela falou te trouxe uma tristeza tão grande, e você guarda aquilo, e guarda aquilo, e guarda aquilo, você está mantendo um veneno dentro de você. Integra para Deus, pede perdão, pede para Deus perdoar aquela pessoa, pede para Deus, para a Mamãe Maria, liberar seu coração dessa raiva, dessa tristeza, dessa mágoa, porque infelizmente essa mágoa dentro do seu peito nunca vai fazer nada contra a pessoa que te magoou, mas vai trazer muitos estragos para o seu corpo. Às vezes vai começar a ter uma dor de cabeça, vai ter várias dores, porque você engoliu aquela mágoa e ela está ali dentro te fazendo mal, mal para sua alma, mal para suas emoções. Então liberta isso, conversa com a Mamãe Maria, várias vezes conversando os meus problemas com Deus, com a Mamãe Maria, sabe? Eu converso horas, eu chego a chorar, eu desabafo tudo com a Mamãe Maria, mas eu sei que ali, só de pôr para fora já vai fazer bem para minha alma, e depois, com o tempo, eu vou pedindo, né, realmente para esquecer aquela mágoa, porque se torna um veneno dentro de mim mesma. Eu, Lúcia, também não sou perfeita, também sou pecadora, e também estou nesse passo a passo para aprender essa evolução espiritual. E busco o que eu estudo realmente colocar na prática na minha vida. Não sou perfeita, cometo muitos erros também, mas eu penso que quando a gente conversa sobre isso, quando a gente descobre que isso está fazendo mal para a gente entende que é melhor esquecer, que é melhor relevar, que é melhor a gente ficar em paz com a gente mesma, até para manter a nossa saúde. Então vamos de coração cuidar da gente, até nesses detalhes de esquecer o que nos fizeram, porque isso faz mal para a gente, para o nosso coração. Aqui tem um alabastro, né? Esse é um pouquinho mais escuro, né? Lembra que a gente leu no vídeo aqui, né? Que fala que tem cores amarelas, marrom, isso, aquilo. Aquelas que a gente tinha visto eram mais amarelas, essa é mais amarronzada. Isso que depende da região, né? Da caverna que foi tirada. Mas também é bonito, né? Eu acho ele simples assim, mas ao mesmo tempo sua simplicidade me encanta. Não sei explicar. O alabastro nos traz manifestação, faz a gente expressar gentileza, amor, ternura, suavidade, aumenta a nossa conexão, diminui a raiva, dissipa bloqueios, liberta, né? Libera, ajuda a tomar decisões, liberta de energias negativas. Me encantei com o alabastro. E vocês? Comentem, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, curtam o vídeo. E eu estou à disposição sempre para responder vocês, tá bom? Amor e luz a todos.